Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um webinar, né? Eu falo assim, a live da Visão Agro é muito importante. A gente teve, foi um sucesso, o outro que a gente realizou, né? Mais de 1.000 pessoas assistiram e acreditamos hoje que nós vamos arrebentar novamente, porque quando o tema é interessante, as pessoas participam, as pessoas querem assistir e querem ver. E o tema de hoje é muito importante, né? Mas antes, né, eu quero falar para vocês que vocês podem acompanhar tudo o que acontece no Visão Agro através do seu site visãoagro.com.br e também pelas redes sociais, né? @Visão Agro Oficial. Então, quer dizer, a gente está entrando nessa nova tecnologia de informação. Visão Agro é uma empresa de notícias e de eventos, né? Então, por isso que chamamos, né, Visão, né, de notícias e eventos. Então, a gente fica muito feliz com isso daí. Então, hoje nós vamos começar com a nossa visão, a Visão Agro Life, com o tema, olha que tema interessante, viu? O futuro da economia do Brasil, né? Porque realmente nós temos que planejar. Todo mundo teve que sair da sua zona de conforto e buscar uma saída. E hoje eu também vou estar aqui com duas pessoas que são realmente fantásticas e feras nessa área, né? Que eles são homens de economia, homens de visão, e com certeza ele vai trazer muita informação para nós, né? Então, quero só lembrar vocês que o Visão Agro ele tem como objetivo debater muitos temas pertinentes, né, através deste momento que o mundo tem enfrentado em seus negócios. A gente sabe que está passando uma dificuldade, várias empresas, comércio, as pessoas, quarentena, preso dentro de casa, emocional, tanta coisa está acontecendo, né? A gente começou 2020 com aquela esperança, agora o Brasil vai, agora vamos, e de repente vem a pandemia e muda tudo, mexe com a vida de todo mundo, mexe com o mundo inteiro, e as pessoas muitas vezes estão perdidas sem saber o que fazer. E é aquilo que eu falo, a gente tem que se virar nos 30, né? Então, e a gente sabe que realmente os negócios têm o que mais tem sofrido são os negócios. E por meio da pandemia, a gente vem aí lutando contra isso. E sempre que a gente vai procurar uma saída, a gente busca o conselho e o conhecimento de pessoas tão importantes. E é isso que a gente foi fazer. A gente foi trazer duas pessoas para poder participar com a gente nessa live, onde vamos estar discutindo o futuro econômico do Brasil. Então, vamos aos nossos convidados. Nós convidamos Antônio Davi, ele é economista, empresário, foi professor de contabilidade e economia da política e econômica, foi diretor superintendente da usina Albertina, há 20 anos é proprietário da Vi Corretora de Açúcar e Etanol, empresa especializada em intermediação de negócios de açúcar e etanol, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Atende as principais usinas e grandes atacadistas do grupo multinacionais que atuam neste segmento. Essa é a história de Antônio Davi, o nosso convidado. O outro convidado é Marcos Antônio Françoia, né? Consultor empresarial, bacharel em Ciências Contábeis, em pós-graduação em Engenharia Econômica e Controladoria, MBA e Executivo Internacional através da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, MBA Corporativo, também na Fundação Getúlio Vargas, Universidade de Ohio, e pós-graduado em Gestão Empresarial, com ênfase em Recursos Humanos, também pela Fundação Getúlio Vargas. MBA em Agroenergia, na Exalc, aqui da USP, e professor universitário, atuante há mais de 35 anos como executivo e conselheiro empresarial nas áreas financeira e de controladoria, perito em administrador judicial em processo de falência e recuperação judicial, sócio fundador do grupo MBF. Então, vocês veem que o currículo dos nossos convidados hoje é fantástico, né? Então, os homens conhecem mesmo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa tarde, Davi. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, com você e o Marcos, tudo bem? Agora, Marco, e aí, Marco, tudo bem com você, filho? Tudo bem, Alex, Davi, boa tarde aos ouvintes, todos que nos ouvem aí nessas lives. Obrigado pelo convite. Não, realmente, né, é um tema muito interessante, né? Vocês sabem que realmente a história do Brasil e do mundo mudou com essa pandemia.
em toda a minha existência, eu nunca vi algo tão parecido como esse, né? A gente sempre passou por crise, dificuldade, peste suína, gripe aviária, ebola, entendeu? Tantas, né, doenças, mas não tão perigosa como essa. Eu não sei se realmente o alarde foi tão real ou se realmente foi um alarde falso, mas a gente sabe que isso tem trazido consequências. Então, Davi e Marco, eu quero conversar com vocês, primeiramente, o seguinte, sobre o tema, né? Então, a pergunta é essa. O governo federal, através da ministra Tereza Cristina, lançou o Plano Safra 2020 e 2021, liberando 236 bilhões para a agropecuária. E aí, é uma boa medida, apesar que a agropecuária vem sempre superando, mesmo, parece que ali a crise passa longe daquele lugar. Pode começar com você, Davi. Olha, evidentemente que esse valor disponibilizado a nível de financiamento, ele traz um alento maior, uma expectativa melhor para todos os investidores do setor agroindustrial. Eu ainda falo agroindustrial porque a agricultura, com a indústria que faz o processamento dos produtos agrícolas, ainda para mim o agroindustrial ele tem uma amplitude maior ainda. Quando fala em agro, parece que é só agricultura e serviço. O agroindustrial abrange tudo. O Brasil deve produzir em torno de 270 milhões de toneladas de grãos, corresponde isso praticamente 33% do PIB brasileiro, né? Nós temos a China, que é um dos maiores compradores de produtos agrícolas brasileiros. Então, com relação ao setor agropecuário e agroindustrial, o Brasil está bem calçado, independente da pandemia, está trabalhando, está fazendo esse negócio. Nós estamos agora com o dólar, uma valorização muito forte perante o real. O dólar chegou a bater 5,80, né? Quase 6, né? Então, no nosso caso específico aqui, na nossa macro-região, onde produzimos praticamente 1/3 do açúcar do Brasil, a maioria das unidades produtoras de açúcar fixaram o preço de, quando bateu também em Nova York, aí 15, 14 dólares de libra-peso, e fixaram com dólar, compraram dólar 5,80, 5,70. Então, está tendo uma receita muito boa para o setor com relação ao açúcar. A gente acompanha também, tem o café, o milho, a carne, a laranja, todos fixaram muito bem os preços, exercendo nesse momento do dólar, e essa canalização desses recursos para a agricultura e para a pecuária de uma maneira geral, ele vem fortalecer ainda mais o setor e prestigiar o setor ainda, né? O juro não está tão alto, porque tem juro aí de 4% ao ano, mais ou menos isso. O que precisa é que todos tenham realmente acesso a esses créditos disponibilizados. Verdade. Não basta você colocar um valor, disponibilizar no banco, no papel, num projeto, mas que eles não tenham acesso realmente ao dinheiro em si, né, para movimentar. Aqueles que talvez queira guardar sua safra, esperando uma expectativa que esses preços melhorem ainda mais, e ter essa oportunidade de fazer, ficar depositado, armazenado e vender no momento mais oportuno. Tudo isso daí é muito importante para o setor agroindustrial. E aí, Marco? Eu tenho a complementar e dizer que o Davi perfeito na colocação dele, e eu sou um crítico, né? Tenho falado isso muito em vários eventos, inclusive, que é esse problema da disponibilização de recursos, mas quem tem acesso a esse recurso. Então, ou seja, nós temos aqui todo o potencial para fazer uma transformação econômica fantástica através do agronegócio como um todo. O Brasil ele pode, nesse sentido, literalmente dominar o mundo, né? Mas, infelizmente, não é dada a devida atenção em relação a esse assunto, ou seja, criam-se assim, discussões políticas que divergem do foco de obtenção de resultados, né? E criam-se crises internacionais, às vezes, que prejudicam toda essa questão de exportação nossa.
Mas o que eu vejo é o seguinte, para a safra 2021, lógico, o valor é bom, o valor é excelente, mas quem tem acesso a isso? Porque nós temos uma dificuldade enorme para ter acesso às linhas de crédito. Vamos comparar o setor de açúcar e etanol, que o Davi aí conhece muito bem esse mercado também, onde você tem linhas de crédito sendo disponibilizadas para o setor, mas a hora que você pega as necessidades para você se enquadrar e poder ter acesso a esse recurso, desde o produtor rural lá, tem vírgulas nas decisões que impedem as pessoas de conseguir pegar esse dinheiro. E isso a gente tem visto, não sei se o Davi concorda, mas isso, assim, ao longo dos anos isso vem acontecendo. Ou seja, há um festejo, toda uma notícia forte em cima da quantidade de recursos financeiros disponibilizados para o mercado, mas se você passar a régua no final do ano e ver quanto efetivamente foi aplicado, não às vezes não chega nem a 60% do que foi disponibilizado. Por quê? Porque as empresas não têm acesso a essa linha de crédito por restrições criadas, as vírgulas criadas nas definições de quem tem direito a pegar isso ou não. Então, é uma dificuldade que eu vejo. O valor bom, mas tem que ser usado. Realmente, né? Tem que chegar na ponta, né? Que não adianta falar, a gente sempre escutou BNDES tem dinheiro, mas a gente sabia da dificuldade que o empresário tinha de chegar nesse recurso, né? Mas o importante é o seguinte, né? Que o Fábio Meirelles, né? O presidente da FAESP, ele disse o seguinte, né? Que o plano foi fantástico, a iniciativa beleza, mas só que cresceram do setor sucroenergético e também do hortifruti granjeiro. Você concorda com isso? Que realmente o setor sucroenergético não está participando dessa safra 2020-21? Pode falar, Davi. Olha, é muito peculiar, né? Nós temos alguns grupos empresariais do setor sucroenergético que realmente não buscam operações financeiras, eles tocam com os recursos próprios. Temos muitos casos na nossa região. Evidentemente que isso daí não é geral, alguns precisam, principalmente agora que o álcool está um preço bem abaixo na compatibilização com o preço do açúcar. Provavelmente algumas unidades querem manter estoque de álcool para vender melhor na frente. Entendo que deveria sim canalizar algum tipo de recurso para estocagem. O que eu, até uns 7, 8 anos atrás, parece isso, um seminário aí da FenaSucro, que teve aí no Teatro de Sertãozinho, ao qual estava presente vários membros do BNDES. Eu fui um dos que estava na plateia, levantei e critiquei bastante o BNDES. Naquele momento, até hoje eu sei disso, eu não fui muito bem compreendido por aqueles que estavam lá em cima, né, da minha posição. Mas eu disse, o BNDES, naquele momento de dificuldade do setor sucroenergético, das empresas de bens de capital, no caso do Sertãozinho e outras regiões também, não quero ver, vocês ficam emprestando dinheiro do BNDES para o JBS, vamos falar os nomes aqui, viu? Pode falar os nomes, né? Pode, isso aqui é aberto. Vocês ficam financiando aí o JBS, Eike Batista, para comprar o teu Glória no Rio, a própria Odebrecht, que não tinha nada a ver com o setor de álcool e açúcar, pegaram naquela época 4 bilhões de reais para montar usina em vários lugares, montou usina sem estar no meio do setor. O setor dele é construção. O que acontece? Eu falei, vocês, para as empresas que estão há 70, 80, 90 anos, grupos familiares que trabalham no setor de sucroenergético, vocês, para canalizar algum recurso, exige certidão disso, certidão daquilo, acabou. Eu falei, olha, esse pessoal vai acabar não pagando o BNDES. Não foi muito bem compreendido. E a mesma coisa ocorre hoje. O que precisa é que esse financiamento, a disponibilização dos recursos do BNDES para investimento, ele seja direcionado para aqueles que realmente trabalham, investem, produzem, pagam direitinho. Eu sei que pagam direitinho. Então, para o setor sucroenergético, depende muito disso. Eu sei que hoje mudou um pouco a linha. O BNDES tem financiado o setor para investimento no setor de energia, né, para vender energia, algum aumento de capacidade de produção, já melhorou um pouco. Então,
Eu acho que esses investimentos tudo é válido, como também em outros setores. A própria substituição de máquinas agrícolas, tem uma linha também voltada para esse setor, que é muito bom. Então, tudo isso é muito importante para o setor. É verdade, né? E aí, Marco, você que realmente trabalha na área de recuperação judicial das usinas, a gente lembra muito bem que nos anos 2007, por aí, a gente via o incentivo de abrir novas unidades, nós tínhamos 400 e poucas unidades, né? E, de repente, a coisa foi acontecendo e hoje nós não passamos de 300 e poucas usinas e boa parte dela em recuperação. Não fechou, está em recuperação judicial. Como que você está vendo isso neste momento? Deixa eu fazer um teste. Vocês estão me ouvindo bem? Claro, estou ouvindo. Perfeito. É porque a nossa estrutura aqui de apoio estava dizendo que teve um problema de conexão e tirei o áudio, tá bom? Então agora estou falando direto no computador. Tá bom. Ótimo. Mas estava te ouvindo normal, viu? Legal, obrigado. O Davi fez esse comentário, eu estava até num evento que o Davi participou e fez esse comentário também, que eu achei que foi de extrema valia, né, dessa questão de quem tem direito, quem tem acesso, né, e para quem chega esses valores no mercado. Eu tive a oportunidade também de participar de um outro evento do setor e usar esse exemplo como comentário, e a plateia fez assim na hora, aplaudiu, né, porque todo mundo sabe que, infelizmente, o dinheiro não chega para quem precisa. E nós temos hoje 60% do setor de açúcar e álcool num nível de endividamento bastante elevado, né? E por estar no nível de endividamento bastante elevado, as restrições impostas para pegar esse dinheiro, as restrições lá listadas nos processos de liberação de recursos, essas usinas estão lá, não tem jeito de pegar dinheiro, né? Então, você vê a fatia do dinheiro sendo liberada para aquelas que estão em situações melhores e que apresentam menor risco. Precisa urgentemente de uma postura do governo no sentido de estudar possibilidades de criar linhas, de certa forma, organizadas e que dê garantias às instituições para aquelas que estão numa situação complicada financeiramente, mesmo que mais fiscalizadas, talvez, né, elas possam ter acesso a alguma linha de crédito em patamares inferiores, porque esse pessoal acaba captando recursos no mercado muito mais caro e se endividando muito mais. Você disse da recuperação judicial. Em 2007, a gente começou com esse processo, basicamente, no setor, e ele veio só aumentando ao longo do tempo. Hoje, a gente passa de 100 unidades somadas dos grupos, né? E a tendência é termos mais casos, não só do setor, particularmente, aí vocês têm visto, acompanhado a mídia, né? Os casos de recuperação judicial no mercado como um todo aumentaram mais de 60% nos últimos 3 meses, porque existe uma certa dificuldade generalizada de operacionalização das empresas. E de certa forma, como o Davi falou, nós temos perspectivas melhores para esse ano aqui em relação a preço, e eu acredito que também para os próximos anos, para o setor de açúcar e álcool, mas o mercado como um todo acaba afetando também a gente. Então, todo mundo vai passar por alguma dificuldade ou está passando por alguma dificuldade, né? Tanto que você vê o apetite dos grandes grupos em crescer no momento, ele está parado, né? Em finanças, a gente diz que nós temos riscos e incerteza, né? Nós corremos riscos quando nós temos dados para uma tomada de decisão. Aí você tendo dados para tomada de decisão, você fala assim, invisto ou não invisto? Compro ou não compro? Faço ou não faço? Tá certo? Mas nós estamos vivendo um momento, você citou aqui no início, né? A palavra planejar, quando você fez a apresentação da gente, nós estamos num momento que está difícil de planejar, porque o momento nosso é de incertezas. E em finanças é aquela coisa assim, eu não sei o que vai acontecer, então eu não tenho dados suficientes para uma tomada de decisão. Então, quando eu tenho uma incerteza, eu vou arriscar, é um jogo, é o jogo do dado, eu vou jogar para cima, se cair 6, legal, se cair 1, foi o que deu, né? Então, o mercado hoje está desse jeito. Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. E nesse não saber o que vai acontecer, as empresas estão prejudicadas no seu dia a dia,
o próprio setor ainda sofre influências econômicas com relação a isso, a custos, principalmente, né? Porque as receitas você, de certa forma, consegue controlar através do mercado. Essa oscilação, essa incerteza nos custos, não dá para prever o que vai acontecer exatamente, até mesmo com o setor da superior. Davi, é o seguinte, a gente sabe que o Brasil é um país continente, é um país que tem terras para agricultura, tem água, tem o clima temperado, e o que é mais importante, né, que tem um espaço para poder crescimento, que o Brasil é considerado hoje, praticamente, entre os outros países, o celeiro do mundo na parte de alimentação. O que você acha que precisa ser feito para que o Brasil possa crescer também na área industrial, da mesma forma que está expandindo na agricultura? O que, na parte industrial, o que precisa na realidade, são investimentos maciços, né? Porque a parte industrial, nós tem que fazer um investimento maciço, tem que ter uma mercadologia muito boa, mas o problema também do Brasil aqui, que carece um pouco de investimento industrial, é a própria logística dos produtos agrícolas. Nós não temos boas logísticas, né? Nós temos grandes estados como Mato Grosso do Sul, Norte, Goiás, Tocantins, Maranhão. Então, a canalizado as exportações para o mercado exterior, é melhor mandar para o porto do que talvez mandar aqui dentro do Brasil mesmo, por falta de... O Brasil optou por rodovias. É uma logística cara, encarece muito o produto. A partir do momento que você não consegue colocar no mercado mundial um produto industrializado, porque ele ficou caro demais, o custo de produção. Esse é o grande gargalo da nossa situação brasileira. Inclusive, as nossas exportações para o exterior, uma tonelada daqui da nossa região, aqui para o Porto de Santos hoje, fica em torno de 20, 22 dólares por tonelada. O dólar, falando um dólar de 5,20, 5,30, certo? Nos outros países que o dólar não é tão desvalorizado como está no Brasil, um custo de logística de exportação para chegar no porto de acesso fica em algo de 8 dólares, 9 dólares por tonelada. Essa diferença poderia ficar com o produtor ou então com aquele que industrializou o próprio produto. A industrialização dos produtos aqui no Brasil, para ele exportar, ele não vai ser tão competitivo do que o Brasil, no momento, exportando o seu primário de produção, que é a produção agrícola, para que seja industrializado lá no exterior. E lá, sim, é competitivo o preço do produto já industrializado. Mas tem crescido, né? Tem crescido várias indústrias ao longo do Brasil que fazem industrialização de vários produtos. Tem melhorado esse perfil, mas está muito aquém ainda para nós vendermos um produto final. Não está sendo competitivo no mercado internacional. E você acredita que o problema que o Brasil tem enfrentado é mais problema político do que realmente de gestão dentro do agronegócio? A política sempre existiu e vai sempre existir. Em todo lugar tem a política. Agora precisa fazer uma política bem feita, né? Há interferência de uma maneira ou de outra, da parte política. Nós temos aqui no Brasil uma carga tributária muito alta, desconexa de Estado para Estado. Né? Vamos citar o caso do álcool. Citar o caso do álcool, por exemplo. O álcool hidratado aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, a alíquota do ICMS é 12%. Tem estado que é 20%, tem estado que é 25%, tem estado que é 28%, tem outro estado que é 12%, que tem incentivo. Isso é uma desigualdade muito grande e uma concorrência até desleal aqui internamente. O que está faltando no estudo é uma normatização a nível de Brasil. Eu não gosto de falar a palavra reforma. Reforma, para mim, é coisa de remendo e não vai adiantar nada. É o que foi feito na Previdência Social, já foi um avanço, não deixa de ser um avanço. Mas eu gosto de dizer sempre, o que nós estamos precisando é de uma modernização, de uma atualização tributária no Brasil.
Verdade. O setor político, aí que está o setor político que deveria, porque o setor produtivo, ele sabe produzir, ele sabe vender, Só ele deixar sabe fazer trabalhar, as coisas corretas. Ele não pode ser atrapalhado pelo governo, pela política. As atribuições do governo têm que implementar leis e fazer leis que condizem com a realidade. É a lei tributária, é as leis sociais, é as leis previdenciárias, a logística, os impostos estão inseridos nesse tudo contexto, que poderia ficar mais com o produtor, ele poderia remunerar mais o seu funcionário e assim por diante. Isso está faltando no Brasil, eu vejo que está faltando isso. Aliás, depois, se você permitir, eu acho que, inclusive, com relação ao álcool, nós temos que mudar. Eu tenho de opinião que nós temos que modernizar o sistema de comercialização de álcool no Brasil. Depois, se fizer um parênteses aí, eu explicaria isso. Né? Não, vai ter espaço. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar, né, e agradecer pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Quero mandar um abraço para a Elizabeth Bachega, também para o Antônio Viesser, que está lá em Jaú, né, está nos ouvindo lá, o Júnior Galon, Silvio Martinelli, Alisson Dutra, Afonso Bernadettini e também o Richard, né, e entre outros aí, né? Então, vou falar o nome de todo mundo, a gente não faz mais a live. Mas ó, é importante, e vocês continuem aí fazendo as perguntas, que depois nós vamos passar para eles aqui, está respondendo, tá? Muito obrigado aí pelo prestígio que vocês têm nos dado. Um abraço. E continuando, o Marco, a gente sabe, né, que realmente a economia nossa ela vem balançando já há algum tempo, né? É uma luta constante, principalmente quando a gente espera que os três poderes possam se juntar para fazer com que o Brasil, esse grande país, ele possa realmente se tornar um país competitivo, tanto na agricultura como tem sido, mas também na parte agroindustrial, né? Na parte da indústria. E eu quero te fazer uma pergunta seguinte: na sua opinião, qual será o maior desafio dos líderes empresariais daqui para frente? Nós estamos no momento. Vamos só voltar um pouquinho, né? Claro, fica à vontade. A gente vem aí diversos anos de estagnação, praticamente, né? Mas olha que coisa interessante. A hora que nós começamos a tomar fôlego, né, que começou no final de 2019 e que começou a nascer a esperança de novo de começar a competir de igual para igual, né? Lógico que ainda sendo com as confusões internas que a gente tem, mas, ou seja, novas ideias e novas oportunidades surgindo, aí aparece a tal de pandemia, que era algo totalmente inesperado, desconhecido, né? Só quem vivenciou praticamente momentos de guerra que tem uma noção do que é isso, né? A gente não vivenciou isso. A gente ouve a história, né? A gente ouve o que eles contam, né? Mas nós estamos vivenciando um momento realmente de guerra, né? Do conflito grande. Né? E até eu cito como exemplo o comentário, né, para ilustrar a conversa, que eu não sei se mas eu tenho ele guardado comigo, que dizem que é de Napoleão Bonaparte, mas que é assim: a grande arte é mudar durante a batalha. Né? Então, quando você pergunta para mim o que vai ser o grande desafio dos empresários daqui para frente, são desafios, né? São desafios do tipo assim: nós vamos precisar de novos produtos, não vai ter jeito, ou seja, o mundo vai mudar e novos produtos e estilos de serviço, né? Vai mudar em função de novos desejos, porque as pessoas também, o mercado consumidor, ele vai mudar a forma de enxergar as coisas e através de novos desejos surgirão novos produtos. Um exemplo é isso que nós estamos fazendo aqui. A live, né, essa autorização através da internet, a comunicação, ela já existe há muito tempo. Só que, devido à pandemia, nós todos fomos obrigados a intensificar o uso desse produto, né, desse serviço da comunicação virtual. E o que acontece? Eu acho que todos vocês estão vivenciando isso. A gente entra de manhã no escritório e está fazendo reuniões até 10 horas da noite, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A produtividade aumentou para quem faz um tipo de prestação de serviço. Né? Por quê? Porque nós aprendemos e vamos ter que aprender a conviver com esse momento. Né? Inovação. Então,
Tudo isso é uma inovação. Então, é um momento novo. O empresário vai ter que desenvolver novos produtos, porque o desejo do mercado é outro, e para desenvolver novos produtos, ele tem que inovar, ele tem que buscar possibilidades, né? Desde aquele pequeno empresário, como eu disse no início da nossa conversa, nos bastidores, né? Aquele tem lá uma clínica de estética e, de repente, nesse momento de pandemia, descobriu que a arte culinária está dando mais retorno do que a clínica de estética vinha dando. Então, nós vamos ter uma revisão de processo, uma revisão de ideias. Então, todo empresário tem que inovar, né? Buscar essa inovação. E mais, uma coisa que me preocupa demais, né? Você sabe que eu desenvolvo um trabalho com 20 empresários por ano, que é um trabalho de mentoria, que a gente trabalha diretamente com eles, presencialmente, individualmente e também virtualmente. Me preocupa demais a situação emocional desses empresários, gente. Então, nós temos que acreditar que nós vamos sair dessa. E nós temos de vontade para sair dessa. Porque eu estou vendo muita gente desesperada nesse momento. Então, os desafios é o quê? Controlar a cabeça, tá certo? Buscar diferenciais através da inovação, né? Entender esse novo desejo do mercado e buscar novos produtos, tá? E quem já está consolidado no mercado, tem um produto de qualidade, também não pode bobear, não, porque o mercado vai ter nova forma de entender. Só para completar, nós não estaríamos na crise que nós estamos, mesmo que a gente não tivesse nenhum óbito no país. Se a gente não tivesse nenhum óbito no país, nós estaríamos em crise também, porque o mundo entrou em crise. Então, é isso que as pessoas, às vezes, ficam só falando em mortes, em crise. Mas nós teríamos que estar aprendendo a fazer tudo isso que eu falei, inovar, buscar novos produtos, desenvolver novas ideias e mudar a nossa forma de pensar em relação à vida e aos nossos negócios, independente da quantidade de óbitos que nós estamos tendo no país, porque a crise ia chegar aqui de qualquer jeito, porque a crise está no mundo. Tá certo. Só para sua informação, viu, Marco? Quem fez essa pergunta para você foi o Alfonso Benadittini, né? Então, ele que fez essa pergunta. Agora, para o Antônio Davi, a pergunta é o seguinte, né? O que esperar do futuro econômico diante desse cenário de vivência da atualidade, né? Você que sempre é um economista procurado pela mídia para estar falando sempre sobre as grandes economias, o que pode ser feito. Então, essa pergunta vai para você, Davi. Olha, que o Marcos relacionou aí que todos os planejamentos que foram feitos deixaram de existir. É nesse momento que a criatividade e a capacidade de trabalho de cada um, de cada setor, de cada empresa, voltada para dentro dela, tem que fazer suas inovações necessárias. A pandemia, eu sou católico e respeito todas as religiões, eu particularmente acredito nisso muito de uma forma singular, que é um existencial muito grande de Deus, isso que chegou ao mundo. A humanidade está preocupada, sim, está tudo com medo, a verdade é essa. Mas veio algo para nós termos também, é uma forma de todos nós mudar os conceitos de pensamento, mudar a filosofia do ser humano. O ser humano tem que mudar um pouco a filosofia. Nós temos que renovar os valores até então que estavam aqui. Vai passar por esse processo. Nós temos que passar por um processo desse para buscarmos um novo reordenamento da economia mundial. Então, eu, particularmente, algumas atividades, por exemplo, aviação. Quem que imaginava a aviação praticamente parada? Hoje, ninguém vai viajar 12 horas num voo internacional ao lado de uma pessoa que você não conhece e está tossindo e está espirrando. A aviação vai ter que se adaptar com 1 metro de distância cada um. Essas passagens vão custar mais caro? Alguém vai suportar pagar isso? Como é que vai ser essa logística? É mesmo o transporte urbano, municipal, aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, vai ter que mudar isso. Vai ter que mudar. É uma nova filosofia de vida. Até o nosso cumprimento social com o outro vai ter que mudar.
A ida num restaurante vai mudar. A ida na compra do shopping hoje vai mudar, porque hoje você Já compra mudou, tudo né? online. Então, essa inovação que o Marcos também falou, hoje a compra você faz praticamente tudo online, quase. A pessoa vai evitar de sair. Então, a empresa vendedora, essa inovação que vai ter, vai melhorar a qualidade de logística, melhor pontos de venda para poder atender as pessoas. E assim também vai ser em todas as indústrias, em todo setor. Há setor da economia que não tem jeito, a pessoa está presente. A colheita de cana vai ter que estar lá, a máquina colhendo cana, o setor produtivo de açúcar vai ter que estar lá no processo produtivo, mas a grande parte hoje da parte administrativa, os escritórios de contabilidade, consultoria, vários segmentos de prestação de serviço, nós já estamos notando, já havia algum caso trabalhando remoto e agora mais do que nunca, com um aprendizado, e muitas empresas viram que isso era muito custo. O que vai ter acontecido, do meu ponto de vista, as pessoas vão ter uma plataforma e vai ter que trabalhar separadamente, cada um na sua casa. Vai evitar de percurso, vai evitar de gasto, então nós vamos passar por isso daí, ser traduzido para outros setores, nós vamos ter que ter um acompanhamento muito grande disso daí. Esse é o meu pensamento. E, com isso, o mundo vai mudar tudo. Todos vão ter que se adaptar, porque aqueles países que dependem muito do turismo, por exemplo, eles vão ter que se adaptar a uma nova realidade da vida para ter turismo lá. Se vai cobrar caro, não vai ninguém. Tem que cobrar um preço razoável, tem que adotar a metodologia de atendimento totalmente diferente. E assim, sucessivamente, vai ser todos os segmentos econômicos mundial. Esse é o meu ponto de vista global. Nós vamos ter que passar um reordenamento, volto a repetir, e buscar essa filosofia, uma nova filosofia de vida para poder desenvolver economicamente de uma outra forma, com outro pensamento. Até os próprios bancos hoje, você vê que o banco hoje, a pessoa vai ao banco para sacar um dinheiro maior, não há necessidade mais de ir em banco. Está mudando um monte de coisa. Nós todos vamos ter que se adaptar a essa mudança. É uma mudança que veio para ficar, ela não vai embora, essa mudança. Muito grandes escritórios corporativos, do ponto de vista, vai deixar de existir. A economia, os prédios, salas comerciais, vai cair uma tendência? Acho que é uma tendência disso. E aí, por aí vai. Né? Esse é o meu ponto de vista disso daí. Aproveitando, né, quero aqui o Silvio Martinelli, né, ele faz um pequeno comentário e vou jogar para vocês aí. O Silvio Martinelli diz o seguinte, ó, sempre os grandes recursos do BNDES são conquistados pelos grandes grupos, enquanto os médios e pequenos empresários têm grande dificuldade em obter, muitas vezes por falta de documentação, certificados negativos de imposto. Como vocês analisam o trabalho do ministro Paulo Guedes diante das medidas? E, na sequência, né, vocês entenderam aí a pergunta, né? Como que vocês analisam aí o trabalho do Paulo Guedes? E, na sequência, ele também diz o seguinte, a agricultura e a agroindústria, vejo que estão andando muito bem, estão produzindo, mesmo que estejam armazenando para venda no momento da retomada. Mas, dentro da microeconomia, os grandes problemas estão em outras áreas. Exemplo, comércio de veículos, roupa, restaurante. Estes são os grandes riscos de desaparecer, já que estão conseguindo manter-se vivos. Difícil é não há bola de cristal. Quer dizer, difícil é você adivinhar o que vai acontecer. Então, está aí para vocês dois aí, ó, para vocês responder para o Silvio Martinelli aí. Começando por você, Marcos. Bom, eu vou voltar. Silvio, um grande abraço, tá? Obrigado pela pergunta e pelo comentário. Mas eu vou começar voltando numa questão que eu falei, que é essa dificuldade de acesso ao crédito. É fato, é ponto, e é que eu disse, estatisticamente, a gente levantar, e eu não tenho o número exato, mas eu posso dizer que 60% só são tomados. Por quê? Porque quando chega lá, na hora de tomar o crédito, você tem uma exigência documental que muitas empresas não estão preparadas para ter, e você tem uma exigência de certificações, né, certificados inclusive de crédito, né, de CND, desse tipo, ou seja, cadastro, né, para que o banco corra menor risco. E as empresas, diante das dificuldades que a gente vem passando ao longo do tempo, não estão preparadas para isso. Então, ela não consegue tomar esse crédito.
Nesse sentido, o que a gente tem visto são as ações do governo para flexibilizar esse tipo de coisa, mas elas não estão acontecendo a esse nível macro ainda. Eu acredito muito que elas iriam acontecer. Eu acredito muito na política, na filosofia do Paulo Guedes, só que ela não está conseguindo ser implantada, no meu ponto de vista, devido às situações que nós chegamos. Nós estamos no meio de uma batalha e tem outras obrigações. Então, eu tenho um ponto de vista, e eu posso ser muito criticado por isso, mas está aberto para a crítica, eu acho que a gente está aqui justamente para discutir, né? Que é essa questão de que o governo brasileiro estava segurando os recursos de todas as formas. Por quê? Porque precisava investir em áreas cruciais para a economia movimentar. Quando começou toda aquela crítica, não libera dinheiro para a saúde, não libera dinheiro para hospitais de campanha, não libera dinheiro para isso, só tem que dar, e acho que tem que dar mesmo, né, um subsídio para as pessoas que não têm renda. O que aparentemente, nunca conversei com o Paulo Guedes sobre isso, tá? Mas aparentemente eu acho que eles decidiram lá, eu não quero sair na rua e receber uma pedrada, um ovo na cabeça de pessoas que vão falar assim, pô, os caras não fez nada para as pessoas, então eu vou liberar dinheiro. E ele liberou, e nós vamos criar um endividamento em cima disso. Não vai ter... 880 bilhões ele liberou. Então, eu falo assim, tentou se segurar para investir e talvez criar regras de flexibilização para o dinheiro chegar para as empresas, só que foi obrigado a soltar numa outra ponta. Então, agora, encaixando a outra pergunta, aquilo que eu falei, nós estamos num momento de incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós precisamos ter sangue frio, empresários, e ir trabalhando dia a dia. E elogio o Davi pelo comentário, né? Que é essa questão de reordenação das atividades. Os custos realmente tendem a aumentar em algumas questões, mas eles tendem a minimizar muitos em outras. Então, vai ter uma reordenação da economia mundial nesse sentido. E nós não sabemos exatamente quantificar isso. Quem falar que sabe quantificar isso, desculpa, está fazendo falácias para aparecer na mídia, né? Porque a dificuldade é grande para você quantificar isso. Então, o Davi deu exemplo, eu vou ter o custo de produção industrial, vou ter o custo agrícola, vou ter o custo do CCT, vai sim ter, só que novas tecnologias estão chegando aí para minimizar esses custos. Porém, nós temos que reenquadrar as atividades de uma forma que você não gere desemprego, para que você consiga minimizar o custo, mas mantendo pessoas empregadas. É igual quando começou a colheita mecanizada, né? Críticas de todo lado, você teria muita gente desempregada. Aí a colheita mecanizada e a coisa se adequou. Então a economia vai se adequar, só que nós não sabemos exatamente como, né? E com relação para completar a pergunta e liberar para o Davi, quando vem a pergunta assim de que sabe que a agricultura, a agroindústria, ela está movimentando o país e está trabalhando. Só que vem uma questão aí para reflexão, né? Quando eu falo assim que está bom, exatamente quanto está bom? Porque esse reflexo do está bom é que a gente vinha de um momento de consumo, né? Só que esse consumo despencou mundialmente. Então, é aquela história, nós estamos produzindo açúcar. Nós vamos ter consumo para todo esse açúcar, né? São incógnitas que eu deixo até o Davi para responder isso. O etanol, hoje nós temos uma safra muito mais açucareira. Ou seja, a tendência era ter uma safra mais etanol, até, né? Nós tínhamos o RenovaBio. Tudo isso, nesse momento, ele meio que caiu por terra. Você vai falar até quando? Até quando a gente entender de novo tudo isso e saber sair dessa situação. Então, quando fala assim, o agro está muito bom ou está bom, eu boto minhas dúvidas. Nós temos que tomar cuidado. Pé sobre pé e planejamento. Agora, como planejar se não sabe para onde você vai, né? Então, Davi, joga a bola para você. Aí, Davi, agora respondendo aí, o que você me fala do Paulo Guedes e como você vê o mercado brasileiro lá fora? Como que o pessoal está enxergando o Brasil? Olha, as intenções sempre foram das melhores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e no momento que estava começando a deslanchar, veio a pandemia, precisou carregar muitos recursos para os nossos irmãos brasileiros, né? Desculpa. Uma das coisas que eu achei bela
esse aporte de recurso emergencial para as pessoas que precisam disso daí, que 50 milhões de pessoas foram atendidas. Exatamente, pessoas invisíveis do ponto de vista de CPF, que não tinha conta bancária, e o governo, de uma maneira mágica até, me surpreendeu de uma forma muito positiva, em menos de um mês, cadastrou todo mundo, a maior parte, 80% das pessoas, e receberam esse recurso. Uma coisa extraordinária, que a mídia tem difundido muito pouco desse grande benefício. Né? E ele tem das melhores intenções para desenvolver a economia. Eu noto nele, quer dizer, ele quer desenvolver uma economia desde a pequena, média e grande. Acho que os olhos dele não estão voltados para aquelas grandes tipos de economia, como foram os outrora, que canalizavam mais recursos. O Silvio tem razão, né? O que o Silvio falou é o que eu disse anteriormente, lá 7 anos atrás, eu mencionei isso, o Silvio Martinelli falou, né? Há 8 anos atrás, lá no teatro, aí, eu mencionei esse problema. Essa enxurrada de documento que precisa, que eles exigem, acaba não carregando os recursos necessários para as empresas que precisam. Agora, lá no Brasil, nós temos uma grande sorte, no Brasil, graças a Deus, de ter a agricultura, nós com 270 bilhões de produção de produtos agrícolas, e mais praticamente 70% é exportado, que nós temos condições de alimentar muitas bocas no mundo. Isso dá uma âncora de sustentação muito grande ao Brasil. É verdade. Concordo com o Marco, vai passar, ou se está bom, nós precisamos ver até quando está bom isso, né? O Marco tem razão, é preciso levar bem, uma concorrência leal, séria. Hoje, a economia ela vai passar por todos os investimentos. Hoje se fala muito na sustentabilidade. Então, a empresa brasileira não é só o lado econômico que ela tem que ver, vai estar vendo o lado social e dessa sustentabilidade que é o meio ambiente, que a maior parte dos países do mundo, não obstante a gente ouve falar que há 100, 200 anos atrás, eles também lá acabaram com o meio ambiente deles, né? E nós temos nosso Amazonas. Então, ele está valorizando muito isso. Hoje, os produtos, a maioria dos produtos brasileiros já são rastreados, já são totalmente acompanhados, desde a sua essência de produção até o consumo final. Isso tem um valor agregado muito bom. E o Brasil, mais do que nunca, tem que investir nessa área. Vai ter que investir para poder ter maior poder de competitividade lá fora. Isso, do meu ponto de vista, eu acho que isso daí não vai poder ser descartado nunca e vai ter que cada vez mais ser aprimorado, levado avante essa estrutura para que os nossos negócios sejam mais valorizados lá fora. A economia, de uma maneira geral, se nós falarmos, nós que somos tão pequenininhos aqui em economia, nós somos economistas caipira aqui da roça, né? Para falar esse tipo de coisa, economia mundial. Não dá para fazer algum mirabolante, né? Vai ser tanto crescer a economia. Hoje não está falando que vai crescer, vai ter uma queda de 6%, de 7%, de 9%. O Brasil, quando cresce 2%, nós somos um país de 212 milhões de habitantes, quando cresce 2%, 2,5%, ele tem capacidade de fazer uma geração de 1 milhão de empregos. Mais ou menos essa é a regra. Você imagina, se nós estamos tendo uma queda de 7%, 8%, você imagina o desemprego que vai ter, que pode ocorrer, e não vai gerar novos empregos. Ocorrendo desemprego, não tem consumo. Não tendo consumo, a economia não gera. Ela não faz geração. Né? Ontem mesmo eu vi uma notícia, deixa eu só me confirmar aqui, que as pessoas que acabaram não recebendo salário, um percentual muito grande, a pandemia deixou, algumas empresas deixaram de pagar, nesse último mês, 9 milhões e 700 mil pessoas de pagamento, que não tinha recurso para pagar. As pessoas trabalharam e não receberam. Nós não vamos ter consumo. É o grande problema econômico. O grande gargalo econômico, o outro vai ser esse. Agora, ontem o Supremo Tribunal Federal ele fez um julgamento de que o funcionalismo público, estadual, municipal, não pode reduzir salário.
Eu acredito iniciativa que tem privada pode. A iniciativa privada pode estar sofrendo com isso, mas os governos municipais, os governos estaduais, municipais e a própria União Federal, nós pagamos essa carga tributária alta para alimentar isto. Enquanto no Brasil não resolver esse problema do funcionalismo público, o Brasil vai passar apertado. Eu digo funcionalismo público, eu quero fazer uma ressalva. 5 categorias de funcionalismo público trabalham muito e ganham pouco. A área da saúde, a área da educação, a área de segurança, a área de operacionais, limpeza, a parte operacionais. Esses funcionários não ganham bem, não aposentam bem, em detrimento a outros tipos de funcionários do Poder Executivo, Legislativo Municipal e Judiciário. E aposenta com salário integral. O Brasil não tem condição de sustentar isso. Nós somos um país pobre em desenvolvimento. Nós não temos jeito. Está faltando dinheiro. Um dos grandes investimentos que o governo aprovou agora, 700 bilhões para fazer saneamento básico. Nós temos no Brasil um raio-x do saneamento básico, 16% dos brasileiros, que corresponde a 34 milhões de brasileiros, não tem água tratada. Nós temos 47%, que dá 99 milhões de brasileiros, praticamente quase metade do Brasil, e vive em ambiente sem coleta de esgoto. Imagina se dá uma pandemia nisso, morre todo mundo. Os governos municipais, os estaduais, o federal, o governo onde liberou aí, estão fazendo um planejamento de 700 bilhões para investimento nessa área. Nós vamos precisar ter dinheiro, o município, o estado precisa ter dinheiro para investir nessa área, daquele que precisa, e até então não tem esses benefícios de instrumento social. Eu acho que nós vamos passar por isso, vai ter que fazer isso, vai ter que melhorar todo esse tipo de que existe hoje, nós vamos ter que remodelar. E eu até acredito que, num futuro não muito distante, as próprias relações de trabalho vai deixar de existir carteira profissional assinada. Cada um vai ter um contrato de trabalho com a empresa através de um contrato e lá tem as cláusulas contratuais. Não vai ter mais carteira assinada, o governo arrecadar das empresas essa carga tributária social alta que se paga mensalmente para manter uma estrutura e que o dinheiro depois não volta àquele que está trabalhando, agarrando e produzindo aqui embaixo. Isso vai ter que mudar. Ou muda ou não vão ser mudados. Ou muda ou não vão ser mudados. Aí está esse grande existencial que eu digo que veio para que todos façam uma reavaliação, um novo conceito de vida, um novo panorama, novos valores de conscientização da vida humana. Verdade, né? Realmente. E outra coisa, né, que a gente quer falar do setor do sucrocoleiro, né? A cana, quantas coisas, produtos saem da cana, né? Porque, na verdade, né, o etanol, o álcool, ele surgiu numa crise do petróleo. E depois da crise do petróleo, quantos outros produtos que saíram dali, além do açúcar e do álcool? E a gente vê hoje a cogeração de energia, né, que é feita da biomassa da cana, é o setor que hoje está superando em energia, né? Só para você ter uma ideia, o Davi e Marco, hoje o Brasil ele detém 174.564 megawatts. Só o setor sucrocoleiro gera 9% dessa energia, que equivale a 15.320 quilowatts. Então, você imagina, o Brasil, através do setor sucrocoleiro, quanto que colabora na geração de energia. E é um dos setores mais discriminados de todos os governos que já passaram. Poucos governos investem, e o setor sempre respondendo às necessidades do Brasil. Ô Marco, como que você vê isso, né? O setor sucroenergético sempre respondendo. O que falta para que o setor possa ganhar respeito do governo, ganhar atenção do governo, para que ele possa investir de verdade, liberar crédito? Porque dinheiro, como vocês estão falando aqui, dinheiro só vai para quem não precisa, porque quem precisa não consegue ter acesso, né? Eu, por exemplo, estou sempre trabalhando junto com os empresários, estou acompanhando. Muitas vezes eu chego lá e falo: Alex, o banco tal está me oferecendo dinheiro. Eu falo: você está precisando? Não estou precisando. E quando ele precisa, o banco não dá.
Então, quer dizer, como fazer isso, Marco? Você que trabalha na área de recuperação judicial, economista, como que você me fala isso? Não existe uma receita pronta para tudo isso, né? É uma série de ajustes que precisam ser feitos, usando a palavra colocada pelo Davi, é uma reorganização geral, né? Eu tenho defendido muito, para alguns aqui isso é conhecido, então é fácil para as pessoas entenderem. Eu vou tentar resumir. Só interrompa um pouquinho, Marco, espera só um pouquinho. Nós já passamos de 1.000 pessoas, viu? Bom, parabéns. Parabéns para vocês, né? O pessoal não entra para assistir o Alex, a turma quer ouvir vocês dois. Né? Passamos de 1.000. Tá. Lá atrás, em 1998, 99, né, nós tivemos lá o programa do setor de saneamento de ativos do setor, chamado PESA. Né? O Davi deve lembrar bem dessa regra do governo aí, onde o governo ele vendeu títulos públicos para as empresas a uma taxa de 12%, com uma correção, eu acho que era IGPDI, né, para as pessoas comprarem esse título, né, por um percentual de 10,48%, se eu não me engano, do valor da dívida. Então, esse título seria resgatado em 20 anos. Tem uma conta matemática fantástica, que eu adoro fazer ela quando eu estou nas aulas, né, que não dá para a gente fazer agora, que mostra que em 20 anos, esse título corrigido, ele vai ser o valor da dívida corrigido em 20 anos. O que as empresas faziam? Ela tinha que disponibilizar um valor para comprar 10% da dívida dela num título do governo, e esse título do governo era dado para os bancos para financiar a dívida dela por 20 anos. Ou seja, os bancos falavam assim, não vou te cobrar por 20 anos, você vai pôr esse título aqui em calção, você vai pagar os juros desse título para mim, que era na base de 3,5% ao ano, um juros bacana, né? E em 20 anos, esse título vai valer o valor da dívida, o banco resgata e quita a dívida dele. Ou seja, o banco fazia parte dele de ceder um pouco, né, porque ganhou bastante também, o governo fazia parte dele administrando tudo isso. Foi bom, funcionou, muitas empresas saíram do buraco com esse programa. No entanto, muitas empresas deixaram de pagar até os juros, que era barato, e investiram onde não deviam. Né? E o programa caiu em descrédito. Então, perder a credibilidade. Eu vi fazendo comentários também sobre isso, né? Porque eu já fiz textos e preparei material que foi enviado até para o Congresso já, né? Lá atrás, é coisa de 3, 4 anos atrás, vocês viram que não andou nada, né? Sugerindo que esse programa seja remodelado e implantado novamente. E aí, com uma fiscalização mais forte, que as empresas teriam metas para atingir a atividade operacional, metas para baixar o endividamento. Então, teriam que ser criadas regras para isso. Essa é uma solução, tá? Só que precisa de boa vontade, e não é boa vontade de pessoas do setor, porque está cheio de pessoas inteligentes no setor que trabalham e brigam por tudo isso. É convencimento lá no topo da alta administração do governo e que precisa fazer algo por um setor tão importante para a economia. Eu não vejo outras ações nesse momento. Da linha barata? Não dá. Porque tem empresa que não vai ter condição de pagar nem a linha barata. Então, tem que avaliar bem essa questão. Tá? E isso vale, acho que, para todo o mercado que está precisando de recurso hoje, toda a cadeia produtiva. Né? Tá certo. E quem traz essa informação de geração de energia aí, que o setor sucroenergético supera a capacidade de instalada da usina de Belo Monte, é a única, viu? Ali o Evandro Gussi. Davi, é o seguinte, explica para nós como seria esse novo formato de compra e venda de açúcar e etanol. Não seria tanto o açúcar. O açúcar, nós, 70% da produção brasileira, nós produzimos em torno de 34 milhões, 35, 33, conforme está o preço de milhões de toneladas de açúcar, e 2/3 disso, algo em torno de 20, 22 milhões, é exportado. Está sendo exportado ao preço internacional, cada ano é uma história, né? Não dá muito para prever, mas tem, nos últimos anos, até um preço muito bom e muito competitivo. Com relação ao etanol, eu disse também naquela oportunidade, a Petrobras nunca gostou
do álcool e nunca gostou do setor do álcool. Nunca. Posso falar isso porque eu vivenciei determinadas decisões da Petrobras na época, que eu posso dizer isso categoricamente, e outros podem falar também. O álcool, hoje, que eu quero falar em termos de modernização da sua comercialização do setor produtivo, é que deveriam produzir o álcool, apenas o álcool anidro, para mistura carburante, para utilização direta no veículo. O álcool anidro tem 99% de NPN, de graus, e o álcool hidratado se apenas produzido para o setor petroquímico, indústria de bebidas, de cosmético, para indústrias de outras finalidades. E como seria essa comercialização do álcool anidro? O carro, segundo alguns amigos meus, engenheiro automobilístico, o carro com álcool 99, ele vai andar normal como anda com o álcool 96, porque só tem 1% de água. Me parece que a Bosch tem que fazer uma pequena adaptaçãozinha, uma adaptação pequenininha. Se vender direto o álcool anidro para as indústrias distribuidoras, para as distribuidoras, e não precisar misturar a gasolina, porque a Petrobras, ela acaba vendendo o preço da gasolina a um preço mais baixo, concorre com o álcool direto, porque lá tem 25% do álcool e ela paga um preço baixo desse álcool. Ela teria que vender a gasolina pura. E o álcool anidro, ele vai misturar para o consumidor no próprio posto. Você chega com o seu carro no posto, eu chego com o meu carro no posto, olha, eu quero que bote a gasolina total no meu carro. Não, eu quero que bote o álcool anidro total no meu carro. Não, eu quero que bota 30%, 60 litros, bota 40% de álcool anidro para mim e 20% da gasolina. Eu vou fazer a mistura. Nós não precisávamos ter esse trajeto, essa logística, de levar o álcool anidro produzido na usina, na destilaria. Lá tem um corante que tem que botar nele, e para o centro de mistura do álcool com a gasolina, para depois voltar para o posto de combustível. E acaba concorrendo de uma forma irreal a Petrobras com produtores de álcool, porque ela não remunera o álcool na mistura da gasolina na proporção que ela deveria remunerar. Verdade. Então, por que nós não vamos consumir o álcool direto e misturar quando quer, dar direto no posto? Além de mais, o álcool anidro, hoje, que é o 99, ele não tem imposto, salvo se for criar o imposto. Ele não tem ICMS. Inclusive, Davi, o presidente ele quer que a usina entregue diretamente para o posto, né? Para tirar a logística fora. Isso é uma discussão muito ampla que precisa modificar aquilo que eu falei antes lá, todo o sistema tributário com relação ao álcool para poder funcionar bem. Eu acho que vai precisar mudar. Muito embora, até acredito que em determinados locais do país poderia ocorrer algum desabastecimento. Certo? Poderia ocorrer isso daí, não sei. Mas, do meu ponto de vista, precisa parar de fabricar. O álcool anidro tem que ser só um álcool e vender, vai para a distribuidora, ela vai vender álcool anidro para os postos. Você mistura lá no posto tudo que você quer de álcool anidro, o álcool e a gasolina. Vai ficar a seu critério. O critério, o carro é seu. Você faz o seu carro que você quer. E não determinadas normas ainda, que é normas antigas. O álcool, todos falam, mas o álcool surgiu, a mistura do álcool na gasolina surgiu em 1965, não foi 75. Em 65, eu posso até falar, e vou falar um outro assunto também, você falou da utilização da energia que produz nas usinas. Em 65, o doutor Jorge Atala, que era o presidente da Copersucar, lembro muito bem, ele foi um dos primeiros engenheiros petroleiros do Brasil. Ele chegou a trabalhar na Petrobras. Ele tinha usina, foi presidente da Copersucar. Ele elaborou um caderno pequenininho assim, que ele incentivou o governo, levou para o governo para onde que começou a mistura do álcool na gasolina. Tá? Em 75, fez o projeto do Proálcool, que foi para dar o bonde no álcool, a desenvolvimento do álcool em si, para usar direto no combustível, com uma outra plataforma de coisa, né? Como também a própria energia elétrica produzida para o setor... Vamos falando enquanto o Davi se organiza ali. Sim. O que o Davi está falando é fato, né? Aquilo que é da reorganização, ou seja, nós precisamos de diversos tipos de ações
E no setor não falta gente competente para isso. O que falta é essas pessoas competentes conseguirem ascender a um cargo político lá no Congresso, né? Porque aí essas pessoas inteligentes do setor irão defender com a qualidade que nós precisamos. É isso que eu enxergo. Só que aí você conversa com essas pessoas inteligentes do setor. Quem quer estar lá, você olha que, pelo menos de todos que eu conversei, 100% fala assim, não é para mim, né? Então, nós temos que ter um trabalho forte de convencimento em quem está lá e que compre a briga nossa. Nós temos pouco representante, né, Marco? Nós temos pouco representante lá, né? Temos alguns que atuam muito, mas sozinhos eles não conseguem vencer essa muralha dentro do mercado, né? dentro do Congresso. O Davi está voltando. Pode continuar, finaliza a sua aí, Marco. Pode finalizar. Não, mas é isso, dentro do que o Davi falou. A metodologia de comercialização do álcool, do meu ponto de vista, teria que passar por esse novo processo. Eu só queria fazer um adendo aí com relação à energia elétrica produzida pelas usinas. Eu me lembro muito bem, ele vai me dar licença, eu vou falar do nome dele aqui, e mais ou menos por volta de 76, 77, o Luiz Biagi escreveu um artigo na Gazeta Mercantil em que ele dizia, lá naquela época, que o bagaço de cana das usinas, que era um subproduto, a gente não sabia muito o que fazer com o bagaço da usina. Verdade. Queimava lá para fazer energia elétrica e colocava aí no transporte, no lugar ermo lá, alguma coisa, pegava fogo, era uma tragédia. Que o bagaço seria ainda a terceira fonte de renda do setor na produção de energia elétrica. Eu confesso que eu tinha esse artigo guardado, que o Luiz Biagi escreveu na época, mas que a minha mudança de Sertãozinho para Ribeirão, aquelas coisas todas, eu acabei não achando, sabe? Mas me faz isso, me voltou retrocedendo um pouco há 43 anos atrás, para falar disso, mas é gostoso. Porque tudo isso faz parte da nossa história de aprendizado com o setor. Eu quero ressaltar isso. É um aprendizado que a gente teve com o setor e que as pessoas daquela época nos ensinaram muito nos seus artigos, na sua vida profissional, na sua vida empresarial. Ele e muitos outros que a gente aprendeu a trabalhar, né? Muitos outros que eu convivi, graças a Deus, eu convivi com um monte de pessoas, não dá nem para mencionar aqui, mas graças a Deus eu aprendi muito com essas pessoas, aprendi realmente muita coisa. Verdade. E isso, aprendizado, quando aprende, você não esquece nunca. É verdade. Bom, gente, o que é bom dura pouco, né? Estamos chegando ao final aí e eu vou passar a palavra para as considerações finais de vocês, agradecendo de todo o coração a participação de vocês nesse webinar. Realmente foi um sucesso. Passamos da casa de 1.000 pessoas. Eu não tenho um número preciso aqui para te falar, mas já me adiantaram aqui que já passou da casa dos 1.000, mas assim que puder, eu vou te passar para vocês. E só para finalizar com as considerações, o que você me fala do atual governo, dessa briga governo federal, do presidente com o Supremo e também o Congresso e o Senado? Como que fica esses três poderes aí? Como que você vê? Dá para sair dessa? Porque Paulo Guedes diz que a partir de setembro o Brasil começa a se recuperar. Será que é verdade, Davi? Acredito que sim, começa a recuperar, porque o Brasil tem muito a desenvolver, tem muito a fazer. Acho que esse lançamento aí de 700 bilhões, que vão investir muito no saneamento básico, é um investimento que o governo federal vai fazer, isso vai alavancar. Se realmente consistir isso em realidade, vai alavancar muito a economia. Vai dar muito serviço para muita gente, para as indústrias, para o setor prestação de serviço, engenharia, e muitas outras coisas, vai alavancar bem e tem que investir na área social mesmo, tem que fazer isso. Com relação a essa briga, entre os três poderes, eu acho isso muito mal para o país. Isso não é bom para o país, não é bom para ninguém, porque me parece que fica naquela concorrência de um sobrepor o outro. Os poderes têm que ser independentes, sim, mas tem que respeitar, sobretudo, a Constituição. Eu acho que, do meu ponto de vista, o presidente da República, eu vou falar aqui no meu nome pessoal, ele voltou muito com esse problema da pandemia.
o que me parece, ele não levou muito em consideração isso que deveria ter levado. Ele tinha obrigação de fazer isso. E não fez. Não fez como deveria fazer. Porque ele deveria formar um gabinete lá dentro de Brasília, com representantes dos estados, da cidade com mais de 200 mil habitantes, que congrega toda a região, e desenvolver um plano de ação para a saúde e partir de lá. Eu achei uma vergonha, não só o Brasil, como os outros países, importar os produtos da China. Uma vergonha respiradora. Aqueles respiradores, manda a turma da Anvisa vir em Sertãozinho, que eu acredito que a Fertrol, a Nova Smar, o PACA vai fazer JW, todo mundo aí. A TGM vai fazer isso, que Ribeirão Preto, a empresa que produz equipamento odontológico, a VEG lá na Santa Catarina, ele vai falar, olha, você vai ter que produzir isso, a Anvisa vai ir para valorizar e o governo federal vai pagar e está isento de imposto ainda. Pronto. Faria isso, daí num mês faria milhares e milhares, não só nessa iniciativa. Gerava emprego, né? Essa turma foi coisa e muitos outros em Sertãozinho poderia fazer. Faz equipamento de última geração para muita finalidade, muito mais grande, não faria isso? Agora, importar da China ter máscara. Pô, máscara, põe a lupa, põe a outra, faz máscara. E nós, povo, vamos valorizar essas empresas que fizeram. Não precisa fazer propaganda. Nós vamos valorizar essas empresas que fizeram isso, porque está salvando vida. Agora, o poder também. Agora, por outro lado, também, o Supremo Tribunal Federal, do meu ponto de vista, não pode intervir na administração, na gestão em si. Eu entendo que o presidente, ao nomear lá o delegado da Polícia Federal, ele não está interferindo, ele está fazendo uma gestão. No meu ponto de vista, o Supremo não poderia interferir nisso. Também acho que não poderia interferir. Agora, o Legislativo, o Congresso Nacional em si, é o papel político que ele faz, né? Mas também não pode fazer leis que o Brasil não tem condição de pagar. Por que eles não fazem uma lei para reduzir o salário deles agora, dos deputados, daquela turma, tudo do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, reduzir o salário deles agora, que todo mundo, trabalhador, foi reduzido? Por que não dá essa demonstração de brasilidade ao Brasil? Eles não estão dando. O papel que deveriam fazer, do meu ponto de vista, era esse, não fizeram. Marcos. Duas palavras, né? Tristeza e dúvida, né? Tristeza é dentro do que o Davi falou aí, realmente, que eu sinto que o governo federal, né, ele, através do nosso presidente, o maior representante, perdeu a grande oportunidade de unir o país. Porque o país do todo se uniu, né? Para, de alguma forma, atender os mais necessitados, para fazer algum trabalho diferenciado, as empresas cederam, os bancos cederam, lógico que tem todo um marketing social que precisa ser avaliado, né? Mas os bancos cederam e o governo deixou passar a oportunidade deixando de fazer um planejamento adequado em relação a esse problema da pandemia, que tristemente está criando essa ruptura com duas alas, né? Pró e contra Bolsonaro, né? Então isso é triste. Agora, com relação a questões ainda, né, tristeza, com relação a essa questão da briga dos poderes, eu não preciso falar mais nada além do que o Davi falou, é fato, né? Não tem jeito. A gente precisa aprender a conviver e não deixar o abuso que veio ao longo dos anos tomando posse de cada poder continuar seguindo, né? Então, existe um autoritarismo por parte de um lado, existe um ego forte do outro, ou ego de todos os lados, que está gerando essa briga, que está pegando muito mal para nós e atrapalhando a economia. Então, tem que mudar. Como? Tem que mudar. De algum jeito. Mas as coisas se adaptam. Viu? O brasileiro e a política e toda essa condição econômica, ela se ajusta, né? Tem uma série de questões aí, acho que o tempo não permite, mas que a gente teria que olhar toda essa crítica exagerada também que às vezes aparece na mídia, né? O povo que critica também demais, né? Muita gente recebeu dinheiro, mas fica focado naqueles que não receberam, é fato. Mas vamos pensar, como o Davi falou, um negócio emergencial rápido que precisa ser criado. Parabéns pelo método, nós fizemos alguma coisa. Agora, problemas vão continuar existindo, tem que ir consertando, né? E dúvidas com relação ao que você falou do crescimento econômico que o Paulo Guedes fala, porque para quem tem uma previsão de ter um PIB aí beirando 6, 7% negativo, é lógico que, pelo amor de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa liberando
as questões da pandemia, o país tem que começar a recuperar alguma coisa. Então, qualquer coisa dentro dessa perda vai ser recuperação. Então, o que a gente não pode pôr na cabeça que ele falou que vai ter recuperação, então o país vai acalmar de novo, a situação vai ficar tranquila. Nada, nada. Né? Se você já quiser, até faço um encerramento já a partir daí. Posso? Claro, pode fazer. Tá. Que nós já passamos da hora. Já. Então, rapidamente, o que eu penso é o seguinte, né? Nós temos que iniciar de imediato, né, um trabalho de remodelagem no sistema de gestão de todo mundo, na forma de pensar, na organização mental, na organização dos processos, na inovação, na busca de novas oportunidades. Né? Eu vou citar aqui um exemplo, né, que ontem eu falei em outra live, né, mas John Maynard Keynes, lá atrás, lá em 1930, mais ou menos, ele já dizia o seguinte, que o problema ele não reside nas ideias novas. O maior problema ele reside nas antigas, que estão enraizadas dentro da mente das pessoas. Ou seja, as pessoas ficam focadas no problema e não pensam em soluções. E o brasileiro é criativo, o empresário é criativo, tanto é que nós estamos sobrevivendo. Então, nós vamos passar por 3 fases. Nós estamos passando e as fases são o seguinte, né? A primeira fase é sobreviver. As empresas precisam chegar vivas lá na frente para pegar essa retomada de crescimento, essa onda de subir de novo e começar a viver novamente. Então, respirar melhor. Então, o primeiro passo, todo mundo viver, né? Acreditar que o dia seguinte vai ser um novo desafio e nós vamos chegar vivos no final dele. O segundo passo, né, é ter condições de se começar a se consolidar a partir do crescimento, ou seja, eu vivo, depois eu me estruturo para me consolidar no mercado novo que está surgindo. Né? E o terceiro passo, que vai demorar mais, eu acredito que sobre 3, 4 anos, é pensar em crescer. Né? Então, nós temos que viver, nos consolidar para vivermos melhor dentro de uma nova estrutura que surge, e a partir daí a gente começar a crescer. Né? Então, da minha parte, eu agradeço a presença aqui e muito obrigado pela oportunidade. Para nós foi uma honra estar recebendo vocês dois. Né? O Antônio Davi é um cara realmente conhecedor do tema, né? Economista, como você viu, economista, trabalha no setor sucroenergético, né? Como representante comercial também, né? A empresa dele lida com compras e vendas de etanol e açúcar. E você, Marcos, também. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente, por aqui, a gente vai finalizando, né? Eu quero só relembrar que logo nós vamos, você quiser saber o próximo webinar, é só você entrar no nosso portal, né? Que você vai ver ali no portal de notícias, vai ter toda a informação do próximo webinar. E esse aí, de quem não assistiu, vai poder depois acompanhar, só entrar no portal que a gente vai passar para todo mundo quando poderá rever novamente. Né? E o setor de notícias do agronegócio, estamos aí à disposição e sempre buscando informar todos aqueles que acompanham o Visão Agronotícia de tudo que acontece dentro do setor do agronegócio. E quero aqui, para você acompanhar, siga também as nossas redes sociais. Né? Todo dia nós estamos trazendo notícias novas para o mercado, para que você, como empresário, você, como investidor e empreendedor, possa estar sabendo o que está acontecendo. Tudo que acontece na hora, você fica sabendo aqui através da nossa rede social, tá certo? Gente, mais uma vez, um abraço e prometendo voltar no próximo webinar. Obrigado, Davi. Obrigado, Marco. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.